Olá, meu nome é professora Fátima Santoro, estamos aqui analisando práticas no direito imobiliário, em especial condomínio edilício. Tivemos a oportunidade no primeiro bloco de analisarmos alguns artigos pertinentes, importantes, que envolvem o direito material, principalmente com foco na convenção de condomínio. Nesse momento, quero falar de assembleia de condomínio. E tivemos mudanças significativas, né, sobre a Assembleia em 2022, proveniente de duas leis. Vamos falar aqui de a possibilidade de ter uma Assembleia permanente continuada, sessão permanente. E aqui eu acho interessante trazer para vocês o porquê. Todos nós aqui tivemos, infelizmente, vivenciamos a pandemia em 2020, a partir de março de 2020. Muitos acreditavam, a gente não tinha noção, né, do que seria aquela pandemia e imaginávamos que iam ficar 2 anos, praticamente, né, envolvidos. E aí, muitos condomínios, lógico, ficamos todos proibidos de ter encontros, reuniões, e as assembleias foram impactadas. Só que nos primeiros 6 meses deu para levar, mas quando chegamos no final do ano, início do ano, ter que realizar, marcar a Assembleia Geral Ordinária, que acontece uma vez ao ano. Geralmente é interessante fazer nos primeiros meses do ano, né? De acordo com o artigo 1350, não tinha como fazer. Eu, como jurídico de muitas administradoras de condomínio, de muitos condomínios, procuramos ali fazer reuniões naquele momento com síndico, subsíndico e conselheiro de forma virtual. Eu acho que muitos de vocês devem lembrar, foi quando a gente começou a usar plataformas como Zoom, Teams, Google Meet, né? Que eram coisas que não vinham. Então a gente fazia nossas reuniões, muitos tinham dificuldade de usar a internet, de usar essas plataformas, mas com a necessidade fizemos muitas reuniões e ali decidimos questões urgentes que não dava para esperar para uma assembleia. Só que a pandemia permaneceu mais tempo e aí muitos condomínios nós começamos a fazer sim as assembleias virtuais, 100% virtuais, através de plataformas. E aí vimos algo, eu mesma tive esse olhar, chamei minha equipe do meu jurídico, junto com os meus clientes, administradoras de condomínio, e vimos, gente, nós estamos num novo momento. E como seria importante termos uma alteração no condomínio edilício, no capítulo, e ter a possibilidade de fazermos as assembleias virtuais ou híbridas, 100% virtuais ou híbridas. O grande problema que a gente sempre teve, independente de pandemia, muito antes de pandemia, é quórum. Para votação, falamos no bloco passado, para obras voluptuárias úteis, nós temos que ter quórum especial. Para alterar uma convenção, nós temos que ter quórum especial. Né? Então, temos vários. Para a destituição do síndico, nós temos quórum, temos que ter presença. Então, por que não, né, fazer essa alteração? E para nossa felicidade, em 2022, nós tivemos a alteração do artigo 1353, né, pela lei 14.309, trazendo novos parágrafos, que não existia parágrafos, nós só tínhamos o caput do 1353, para estabelecer normas de como utilizar, como ter, né, na nossa convenção essa possibilidade, ou passar a fazer parte da nossa realidade as assembleias híbridas ou 100% virtuais. Né? Então, isso foi um avanço significativo. E eu aqui chamo aos senhores a leitura, inclusive estou botando aqui na nossa tela, né, os parágrafos que trouxe essa grande novidade da sessão permanente. E aí, vocês, colegas advogados, ou aqui que estejam
no mundo notarial, registral, relembrar essas questões para a vida não só prática nossa, mas do nosso dia a dia até profissional, né? Cada um no seu papel aqui com notário, notário, oficial registrador, advogado, administrador de condomínios, nessa orientação. Então, ali no artigo 1353, parágrafo 1º, ele diz: quando a deliberação exigir quórum especial, vejo aqui quórum especial, previsto em lei ou em convenção, ele não for atingido, tem um quórum especial, né? E não foi atingido, a Assembleia poderá, veja, não é obrigatório, é uma liberalidade, por decisão da maioria dos presentes ali na Assembleia, autorizar o presidente, né, a converter aquela Assembleia em sessão permanente, desde que cumpra de forma cumulativa alguns pré-requisitos. Quais seriam esses pré-requisitos? Que sejam indicadas a data e hora de sessão em segmento que não poderá ultrapassar 60 dias. Então, o presidente da Assembleia, ele abre a sessão permanente naquele momento, tem um quórum especial, não atingimos o quórum especial, nós vamos, então, levar ao conhecimento, o presidente vai ter ali a votação dos presentes e vai ser decidido pela sessão permanente ou Assembleia continuada. Muitos usam esse termo. E aí, que não poderá ultrapassar a nova data, eu vou designar dia e hora, e identificadas as deliberações pretendentes em razão do quórum especial não atingido, né? Então, se justificou. E aí, o que mais eu tenho que observar? Que fiquem expressamente convocados os presentes que estavam nessa primeira Assembleia e que sejam obrigatoriamente convocadas as unidades ausentes. Aqueles que não foram naquela primeira, que exatamente pela falta deles, eu não consegui atingir o quórum e aprovar, por exemplo, uma obra voluptuária útil. Vamos imaginar assim, na forma prevista na convenção. Então, eu vou ver lá qual é a forma de convocar, vou convocar aqueles ausentes. Houve uma Assembleia. Até um determinado momento, aquela primeira Assembleia aconteceu. Então, eu tenho que reduzir a termo tudo que ocorreu naquela ordem do dia, inclusive para levar ao conhecimento dos ausentes. É o que diz o inciso 3º, né, que diz: seja lavrada a ata parcial, né, relativa ao segmento presencial da reunião da Assembleia, da qual deverão constar as transcrições circunstanciadas de todos os argumentos até então apresentados, relativos ao quê? À ordem do dia, que deverá ser remetida aos condôminos ausentes. Então é muito importante, gente, independente da audiência, da Assembleia, continuada, permanente, a ordem do dia tem que ser muito bem feita, a convocação tem que ser muito bem feita, respeitada, e isso vai ser levado para aqueles ausentes. Ele vai saber o que aconteceu pertinente àquela ordem do dia. E aí, no inciso 4º desse artigo, ele diz: seja dada continuidade às deliberações no dia e na hora designados, e seja a ata correspondente lavrada em seguimento a que estava parcialmente redigida, com a consolidação de todas as deliberações. Então, ali não tem como eu tenho a ata inicial e vou ter ali dando a continuidade nessa Assembleia continuada ou permanente. E ali diz o parágrafo 2º, os votos consignados na primeira sessão, olha que interessante da lei, aqueles votos da primeira Assembleia, aqueles presentes que ali foram, votaram, não votaram? Então, o que diz o parágrafo 2º? Os votos consignados na primeira sessão ficarão registrados sem que haja necessidade de comparecimento dos condôminos para a sua confirmação. Fui na minha Assembleia, eu, Fátima, fui lá, votei, estou satisfeita com o meu voto. Eu não sou obrigada a ir para a segunda convocação, para a segunda Assembleia continuada, tá? Agora, eu posso me arrepender. Votei de uma forma, quero votar de outra. Posso? Posso. E é o que diz o parágrafo 2º.
Até vou ler de novo. Os votos consignados na primeira sessão ficarão registrados, sem que haja necessidade de comparecimento dos condôminos para sua confirmação, os quais poderão, se estiverem presentes no encontro seguinte, ou seja, na segunda assembleia, na assembleia continuada, requerer alteração do seu voto, até o desfecho da deliberação pretendida. Então, se eu estou satisfeita com o que eu votei, nem preciso ir na segunda. Me arrependi. Eu vou na segunda data designada e ali eu faço a alteração do meu voto. Ok? A sessão permanente poderá ser prorrogada tantas vezes quanto necessário, desde que a Assembleia seja concluída em um prazo até 90 dias, né? Contados da data de sua abertura inicial. Então, vejo que foi algo assim bem diferente, né, de vanguarda. Ajudou demais a gente ter hoje essa possibilidade de ter a realização de ser frustrado, de não ter quórum, de conseguir resolver um quórum especial numa assembleia continuada. E aí, ainda dentro dessas novas alterações do condomínio, do capítulo condomínio edilício, no mesmo ano, nós tivemos nessa lei 14.309, né, em 2022, também a possibilidade, como disse há pouco, das assembleias virtuais ou híbridas. E aqui também chamo a atenção de vocês para um novo artigo que surgiu, que é o 1354A, que peço também aqui a licença aos senhores para que eu possa trazer a leitura, né, do alcance do artigo 1354, que para mim e para todos nós aqui, com certeza, foi uma evolução, considerando tudo aquilo que eu rapidamente aqui retratei, relembrei a todos o que nós passamos na época da pandemia. Então diz assim o CAPT: a convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica, desde que... Quais são os pré-requisitos para essa assembleia de forma eletrônica, virtual? Tal possibilidade não seja vedada na convenção de condomínio, ou seja, se não estiver prevista, posso fazer. Se eu não quero evitar, eu tenho que colocar na convenção. Sejam preservados aos condôminos os direitos de voz e de debate e de voto. Parágrafo 1º desse artigo 1358-A. Do instrumento de convocação deverá constar que a Assembleia será realizada por meio eletrônico, bem como as instruções sobre o acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos. Gente, a convocação tem que dizer: vou utilizar a plataforma Zoom, através do link tal, né? Dando todas as informações, tem uma ordem do dia idêntica, né? Mas mostrando como é que vai ser feito, o passo a passo de como vai ocorrer essa assembleia virtual. A administração, olha que interessante o parágrafo 2º, a administração do condomínio não poderá ser responsabilizada, gente, por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet dos condôminos ou de seus representantes, nem por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle. Eu não posso dizer que eu não vou entrar porque a minha internet não está boa. A administração não tem que ter culpa. Se eu tenho computador, se eu não tenho computador, se eu tenho internet, isso não é problema do condomínio. Tá? Somente após a somatória de todos os votos e a sua divulgação será lavrada a respectiva ata, também eletrônica, e encerrada a Assembleia Geral. A Assembleia Eletrônica deverá obedecer aos preceitos de instalação, de funcionamento, de encerramento previstos no edital de convocação e poderá ser realizada de forma híbrida. Então, eu posso fazer 100% virtual ou de forma híbrida. Uma parte dos condôminos se sente mais à vontade, presencial, não tem problema. Graças a Deus, estamos livres da pandemia, né, da Covid-19. Outros, eu quero ficar em casa, quero assistir no meu sofá. Ele vai lá e eu vou ter o que? A felicidade de ter um quórum maior, né, dos presentes e dos ausentes.
né? O presente de forma virtual, melhor dizendo, com a presença física e virtual de condôminos comitantemente no mesmo ato. Normas complementares relativas às assembleias eletrônicas poderão ser previstas no regimento interno do condomínio e definidas mediante a aprovação da maioria simples, né, dos presentes em assembleia convocada para essa finalidade. Os documentos pertinentes à ordem do dia poderão ser disponibilizados de forma física e eletrônica aos participantes. Hoje é muito comum, as administradoras de imóveis botem lá seu site, o condomínio tem sua senha, seu login, ele ali baixa a convenção, o regimento interno, balancete, previsão orçamentária, tudo. Então, tudo que vai ser utilizado, que vai estar lá fisicamente na assembleia presencial, eu recebi de forma eletrônica, por e-mail, né? Tem ali tudo disponibilizado, ninguém vai dizer assim, eu estou perdido, como é que eu vou votar? Eu terei tudo sendo feito de forma eletrônica e veio a facilitar de a gente trazer a possibilidade de o condomínio ter sempre um número razoável de condôminos ali presentes na Assembleia. Então, eu achei interessante trazer para vocês essa nova realidade, né? No capítulo do condomínio edilício, ter esses artigos novos, introduzidos muito recente, em 2022, né? No outro bloco, falei da alteração para destinação, né? Mudança da destinação da edificação, que é o artigo 1351, também foi alterado em 2022, e também agora os novos parágrafos e incisos do 1353 e o novo artigo 1354-A. Com isso, encerramos aqui, né, essa parte do condomínio edilício e aguardo vocês no próximo bloco. Um forte abraço.